Hoje vamos falar sobre comunicação. Aqui é a Antonieta e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Comunicação é algo fundamental em todas as nossas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Nós podemos ter uma excelente ideia, um excelente produto, ter um conhecimento, ter um ponto de vista que pode contribuir em uma discussão. Porém, se não soubermos comunicar isso de forma assertiva, será muito difícil tanto de vender esse produto quanto de promover essa ideia. Por isso que a comunicação ela é essencial. E como tudo na vida, os extremos não são bons. Quando nós falamos em comunicação, nem ser uma pessoa que só ouve, mas que não sabe o momento de se posicionar, de falar, ou ser uma pessoa que só quer se comunicar, dar o seu ponto de vista e não sabe ser um bom ouvinte. E como ser assertivo? Como conseguir ter esse equilíbrio tão difícil na comunicação? Hoje vamos falar sobre 4 pontos. O primeiro, e eu gosto muito dele, e posso garantir para vocês que faz uma diferença muito grande, tanto nas relações pessoais quanto profissionais, que é não evitar conversas difíceis. Quando nós falamos sobre comunicação, esse é um ponto onde as pessoas querem fugir. É muito mais fácil a gente falar daquilo que é legal, elogiar, falar algo que é bacana, mas muitas vezes é preciso você falar sobre algo que você não gostou, você se posicionar, você saber entrar num conflito positivo, falar que você discorda daquele ponto de vista, que você tem uma ideia diferente. Isso é muito importante. Dentro de casa, nas nossas relações familiares, se nós não conseguirmos falar sobre aquilo que está nos incomodando, a gente pode chegar naquele ponto que a gente tanto fala o copo transbordou, né? Foi a gota d'água. O que é a gota d'água? É a falta de você se comunicar, é a falta de você falar sobre as conversas difíceis. Muitas vezes a gente remedia, a gente fala, eu vou deixar passar, e isso pode trazer vários transtornos em uma relação. Então não é fácil, mas é super necessário. Também uma coisa muito importante é o escutar. Né? Nós não podemos ouvir para responder, nós temos que escutar para compreender. E é muito difícil fazer isso no dia a dia, principalmente para quem gosta de falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade muito maior para falar do que para ouvir. Né? Eu gosto de me comunicar, eu sempre tenho uma ideia, eu sempre tenho um ponto de vista. Por eu gostar de implantar coisas novas, por eu gostar de ler, eu sempre vou ter uma ideia para eu contribuir. Então, o meu desafio numa relação é ouvir. E a escuta, ela é fundamental. Algumas coisas que nos ajudam a desenvolver uma escuta ativa, uma escuta para compreender. O primeiro delas, estar presente. Você pode falar assim, mas estar presente? Se eu estou ali conversando com as pessoas, estou presente. Nem sempre. Muitas vezes você está falando com um amigo ou com alguém da tua família, você está respondendo o celular. Ou você está olhando a televisão. Ou você está numa reunião da empresa e você está respondendo um chat, um e-mail, atendendo um telefone. Ou seja, você não está 100% naquela conversa, naquela interação. E isso pode prejudicar. Fazer perguntas. Isso faz com que você tenha um interesse maior pelo assunto, que você consiga assimilar e que também você gere conexões entre quem está falando e você que está ouvindo. E outra coisa que é muito legal para você checar o teu entendimento é você parafrasear, ou seja, você repetir aquilo que a pessoa falou. Então, um exemplo aqui que eu estou falando sobre escuta ativa. Antonieta, então, que eu compreendo que para eu ter uma boa escuta ativa, eu devo fazer perguntas. Eu estou parafraseando o que a pessoa acabou de falar, estou confirmando o que ela falou e isso me ajuda a desenvolver a minha escuta ativa. Eu já fiz vários cursos de comunicação e um dos que me marcou muito foi sobre essa questão da escuta. Dentro desse curso de comunicação, nós tínhamos uma dinâmica, que ela era super prática, onde você precisava colocar um ponto que você queria desenvolver na comunicação e você precisava identificar o motivo pelo qual você não conseguia, né? Você precisava desenvolver quais eram os gatilhos que faziam com que você não conseguisse evoluir naquele ponto. E o meu foi escuta ativa. Um dos pontos que eu identifiquei, eu quero fazer tudo, eu quero participar de tudo. Então, muitas vezes eu agendava várias reuniões no trabalho com um intervalo muito pequeno. E não tinha um tempo adequado para que todas as pessoas pudessem falar, eu pudesse ouvir as pessoas e também pudesse transmitir a mensagem que eu precisava. Então, por muitas vezes eu não tinha uma boa escuta, acabava cortando as pessoas pelo tempo que não foi bem delimitado da reunião. Já venci isso 100%? Claro que não. Por quê? Porque desenvolvimento é processo. Mas hoje eu tenho consciência disso. Então, quando eu percebo que esse comportamento começa a acontecer, eu paro, reavalio a minha agenda e organizo o espaço para aquele tema, para que seja adequado e eu possa ter uma boa escuta.
Então, hoje eu prefiro não falar tudo que eu precisava numa reunião, mas conseguir ouvir do que eu falar tudo, porque eu sei que a escuta ela é extremamente importante. E isso vale também para as relações pessoais. Eu poderia dar outros exemplos para vocês, pessoais também em relação a isso, né? Por exemplo, se eu quero ter um relacionamento, se eu quero discutir algo com alguém, se eu quero ter um tempo de qualidade com a pessoa, não adianta eu marcar um café com 5, 10 pessoas. Eu vou ter que marcar um momento só com aquela pessoa. Pode ser até um tempo menor, meia hora, 1 hora, mas sou eu e aquela pessoa com a qual eu desejo ter um tempo de qualidade. Então, a escuta, ela fala muito sobre isso. Um terceiro ponto é, fale com franqueza, fale com clareza e sem maldade. E isso exige dos dois lados. Isso exige tanto de quem está falando quanto de quem está recebendo. Porque a pessoa que pode estar falando, ela pode estar sendo franca, ela pode estar sendo clara, mas se eu, como ouvinte, já pressuponho que ela está tendo maldade naquela fala, que ela não quer me ajudar, eu já tenho um pré-julgamento, isso pode prejudicar. E hoje é muito difícil você ouvir as pessoas falando com franqueza, falando com clareza, elas têm medo. Ah, mas o que essa pessoa vai pensar? Ah, mas é meu gestor, como é que eu vou falar? Ah, mas eu vou me indispor com essa pessoa se eu der o meu ponto de vista. Mas isso faz uma diferença muito grande, né? E o que você precisa para você poder falar com clareza e franqueza? Ter confiança. Então, você tem que ter confiança nessa relação para que ela seja uma relação com comunicação madura. E o último ponto desse vídeo, mas extremamente importante, é uma fala que quem convive comigo escuta sempre: o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito? Como assim? Muitas vezes a gente pressupõe que aquilo é óbvio, que a outra pessoa não poderia ter falado, ou a outra pessoa deveria ter falado, ou a outra pessoa deveria ter percebido. Você cria uma expectativa em relação a algo, e isso gera um sentimento, muitas vezes que não é positivo, e aí você fica chateado, você fica triste, você fica desmotivado, enfim, e você não fala sobre isso. E isso acaba prejudicando essa relação. Então, permita sempre a outra pessoa saber sobre os seus sentimentos, saber sobre o teu ponto de vista em relação àquilo. Pode ter certeza que se você falar com franqueza e com clareza, indiferente do que for, isso vai criar uma conexão positiva. Então, é muito importante dentro disso, nós falarmos dos nossos sentimentos, nós falarmos do que nós gostamos ou não gostamos e fazermos alguns combinados. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído contigo, tenha trazido alguns insights em relação a isso. Se você ainda não é inscrito no canal, reforço, se inscreve aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não esquece de compartilhar. Lembrando que nós temos outros vídeos no canal sobre desenvolvimento pessoal, protagonismo. Se você não assistiu, volta lá no canal, assiste os outros vídeos. Valeu e até o próximo vídeo sobre comunicação.